Boa tarde, sou Daniel. Seu nome completo, por favor? Daniel Alves dos Santos. Daniel Alves dos Santos. O senhor está aqui acompanhado pelo doutor? Felipe. Doutor Felipe. O senhor nomeou como advogado seu, não é isso? Então, Daniel, o senhor vai ser ouvido na condição de investigado, ciente de que não é obrigado a responder as nossas perguntas e isso não causaria qualquer tipo de prejuízo para a sua defesa. Meu nome é Fernando Muniz, promotor de justiça, coordenador regional de defesa do patrimônio público. Dr. Pedro Paulo Marques é delegado de polícia integrante do GAECO Varginha. Então, Daniel, a gente precisa ouvir de novo, você já prestou o depoimento uma vez para nós, não é isso? Sim. A gente gostaria de mais alguns esclarecimentos seus e apesar de você ter entendido que você tem direito ao silêncio, você disse que prefere responder essas novas perguntas nossas, não é isso? Então, Daniel, o que você nos disse da primeira oportunidade em relação à sua situação funcional no município, aquilo é verdade? Você é funcionário público, nomeado assessor? Isso. Relembra para mim, por favor, o seu cargo e desde quando? Eu sou, hoje não mais servidor, mas em 2023 eu fui nomeado como assessor de comunicação. Começo de janeiro de 2023 até agora, dia 15 de fevereiro de 2024. Assessor de comunicação. Você prestava suas funções onde? No gabinete. No gabinete do prefeito? Do prefeito. Que tipo de função que você tinha que fazer? A minha função era tratar, a parte de comunicação do setor público. Entre as secretarias, os afazeres, eu procurava as secretarias, coordenava uma equipe, designava as funções. Eu cuido também do portal de transparência do município, e ficava nessa intermediação. E você de fato fazia esse serviço? Sim. O que você mais fazia? A parte do portal de transparência, eu acompanhava os documentos, cobrava a licitação dos documentos para ser lançado no sistema de transparência. E também acompanhava as informações antes de serem publicadas sobre os afazeres da prefeitura, as campanhas, eu planejava estratégias ali com o pessoal, designava aquilo ali, para poder estar realizando essas tarefas. Quando os meus de saúde, quando tinha campanha de lixo, E qual que era o salário seu? 4.500. 4.500. Bruto. Bruto. Isso. O senhor tem outra atividade remunerada? Não. O senhor viajava com o prefeito? Sim. Para quê? Eu fazia a parte de transmissão, a comunicação tanto da figura pública dele nos eventos, quanto da que se tratava naquela reunião. Por exemplo, uma reunião com tal diretor, afins disso, afins daquilo, tirava as fotos, fazia o texto e mandava para a comunicação para ser publicado. Aí vocês ganhavam diária para isso? Isso. Quanto que você ganhou diária no ano passado, aproximadamente? Aproximadamente uns 74 mil. 74 mil. E você, nessas diárias que você fazia, você me explicou da outra vez que vocês tinham que fazer um pedido, né? Isso, nós fizemos uma requisição. Aconteceu de vocês pedirem a diária sem ir de fato na viagem? Nenhuma vez? Aconteceu de vocês pedirem diária para 3, 4 dias e terem ido um só? Aconteceu de vocês lançarem despesas na diária que não correspondiam? Não? Então todas as diárias vocês de fato fizeram? Aí eu sim. Você está falando por você. Isso. Do jeito que está lá pedido? Isso. Eu compareci, do jeito que eu prestei, eu fiz. Cheguei em locais, tem até os registros, alguns têm foto, outros eu tenho um certificado, alguns para que eu tenho só foto do prefeito, porque eu não tinha o costume de tirar fotos minhas ali. Às vezes o evento não dava certificado, mas eu estava acompanhando, porque eu fazia toda a parte de comunicação. Onde que era a maior parte das viagens, Nelson? Eu sempre acompanhava ele, como eu disse, nas maiores viagens, porque dependia de uma especificidade minha, estar ali para poder cobrir, fazer a cobertura dele. E as maiores eram para? Brasília e Belo Horizonte. Houve um evento na UFEMAS. Tá, mas o mais comum era Brasília e Belo Horizonte? Isso. E onde que ele ia mais? Doutor, você diz
BH. Brasília e Belo Horizonte. A BH tinha o costume de ir tanto na Assembleia, né, quanto nos gabinetes dos deputados, e em Brasília da mesma maneira. Ou em reuniões, congressos. Entendi. Onde que vocês ficavam hospedados? Lá ou em BH ou em Brasília? Em BH, nós tínhamos o costume de ficar ou no Ramada, Fala aí, desculpa. o Ramada, Amada, ou no Royal, eu acho que é Royal Centro, se não me falha a memória. Savassi. Aquele perto de um posto de polícia. Acho que é Royal Centro, chama. É na Savassi? Não me lembro desse nível Savassi, não. Não? Perto da Contorno? Ah, não sei te falar. Eu sei que de frente para ele, ao lado direito do hotel, tem um batalhão da Polícia Militar. PM? Isso. E lá em Brasília? No Brasil nós tínhamos costume de ficar na pousada. Cara, eu não lembro o nome da pousada. Pousada? É na Perto do pousada. lago? Não, não é na beira do lago. Ela fica mais perto dos ministérios mesmo. Na Vila Planalto, se não me engano. Tá. Daniel, ali no dia a dia na prefeitura, você acompanhava as reuniões do Nelson? Nem todas. Às vezes eu acompanhava assim para poder saber o que era a reunião, fotografava e passava. Ou às vezes recepcionava alguém quando o Adriano não estava presente ali, que estava ocupado, o Adriano e eu articulava ali de início, mas eu ficava numa sala no fundo. As reuniões do Nelson sobre loteamentos, Não, nunca participei. você já ouviu conversas do Nelson envolvendo doação de lotes, entrega de lotes em loteamento em troca de aprovação? Doutor, dessa parte não. Eu já ouvi ele, já vi receber loteadores, né, empresários, mas não a fundo, porque lá dentro não dá para ver muito bem. Não sei quando a porta estivesse aberta. Nos casos em que o Nelson conversava com os loteadores, o senhor não participava. Então, O senhor já ouviu falar de alguma vez que o Nelson tivesse trocado ou pedido lotes nesses loteamentos? no momento desse um ano que eu estive lá, não. Nem uma vez, Dani? Não. Dessa maneira, assim, não. Que jeito que o senhor Eu ouviu? já ouvi, tipo assim, conversar com pessoas, mas não consegui identificar. Você já ouviu essa conversa de entrega de lotes para o prefeito em troca da aprovação de loteamento? Não, Você nunca ouviu falar isso? essa não. Eu não participava. Até mesmo quando acabava a reunião, ele se retirava, né? O prefeito já te mostrou um lote dele? Seja em planta, seja em loco? Falando assim, ó, aquele lote ali é Aquele meu. lote ali é meu. Aquele lote número 11 ali, por exemplo, é meu. Já. Como é que foi isso? Deixa eu só me localizar onde que foi. Aqui perto de frente pro Laguna, onde é tipo como se fosse um triângulo. Né? Essa área da Jeep. Laguna é o nome do loteamento. Isso. Se você puder falar só um pouquinho mais alto, tá gravando aí, senão não capta. Então como é que aconteceu? Você estava dentro da Commander, junto com o Nelson, só vocês dois. Vocês estavam passando próximo do loteamento? Nós estávamos passando na rua, né? Aí, de confronto com a rua, tinha um espaço onde ele dizia que ali era dele. E esse espaço é no loteamento Laguna ou é próximo do De loteamento? frente. De frente ao loteamento Laguna. E Isso. o Nelson apontou e falou, aquele lote ali é meu. Não, foi um dia meu, mas aí eu não entrei em detalhes. Ele falou assim, esse lote foi meu. Ah, já foi meu? Isso. Ah. O senhor já... Foi só essa vez? Doutor, que eu me recorde agora... Quem que é o Mauro Bonfim, Daniel? Mauro Bonfim é um advogado que presta serviço para a prefeitura. Aí, esse lote, existiu uma história em que o Mauro Bonfim foi citado? Lote Mauro Bonfim, alguma coisa nesse sentido? Doutor, eu não me recordo se o Mauro foi citado. Porque ele sempre conversa muitas coisas, não tenho lembrança se o Mauro foi citado. Em relação a esse.
Daniel, a gente esteve aqui com o Lourenço, a gente esteve aqui com a Adriane, com a Márcia, com o Breno, e durante as investigações a gente colheu elementos que apontam que a reforma lá do rancho do seu pai, foi feita pelo Nelson. Os materiais, né, foi um presente, pelo menos é o que a gente sabe, um presente do Nelson, essa reforma lá. Como é que conta pra gente o que aconteceu, como que foi, de onde que esses materiais vieram, quem recebeu, quem trabalhou lá? Doutor, eu vou começar do início para você possa entender. Meu pai, ele é prestador de serviço, né, tanto eletricista quanto hidráulico. Meu nome, como é que é o nome do seu pai? Sebastião Matos de Assis. Ele é conhecido como Tchau Matos? Isso. Aí, ele realiza muito serviço para o Lourenço, ele tem ajuda muito nessas obras. E meu pai tinha uma dívida com ele, né? Aí, nisso, eu conversei com o Nelson poder pedir ele para que ele pudesse liberar esse material. Não tem nada de prefeitura, era eu e Nelson e Lourenço, não teve intermediação de município nenhum. Aí eu falei assim, para ele ver se ele dava um voto de confiança, né, para a gente poder acertar e para pedir essa intermediação. Né? Aí o Nelson conversou comigo, quais são os materiais que precisam. Eu falei, aí eu fui, mandei a lista, conversou com o Lourenço liberou, meu pai assinou uma primeira nota. Depois nós precisávamos terminar a segunda parte, mandei para ele autorizou. Então até teve um dia. Por que você precisaria conversar lá se o teu pai tinha negócio muito próximo com o Lourenço? O Lourenço e meu pai estavam meio. Tipo assim, não estava tendo uma relação muito boa, meu pai é muito sistemático. E eu queria resolver essa situação. Seu pai devia ao Lourenço? Não, ao contrário. O Lourenço devia meu pai. Devia quanto? Doutor. Era mais ou menos aproximadamente uns 12, 11 mil, sabe? Que ele devia a ele. De que ele devia? É serviço, tipo assim, vai pra lá e faz uma instalação hidráulica, uma instalação elétrica, um reparo aqui, um reparo ali, né? Meu pai Foi sempre- acumulando? Foi acumulando. Seu pai não cobrava do Lourenço, não? Algumas coisas, mas era assim, paga assim, parcela, sabe? Aí eu vi de uma maneira que a gente precisava, que a gente não consumia muito tempo. De lá, Mas esses 12 mil, aproximadamente 12 mil, que o Lourenço devia para o seu pai, você está dizendo que ele vinha pagando parceladamente? tipo assim, quando meu pai nunca foi te procurar, doutor, ninguém para poder pagar. Meu pai sempre teve esse receio de bater em Para portas. poder Para cobrar? poder cobrar, ele é muito sistemático, sabe? Inclusive, tem muitas obras que ele fez, então hoje não recebeu. Às vezes eu e minha mãe que vai lá, conversa, tem como acertar e tal. Aí a mãe, às vezes, vai levar um pouco, sabe? Por exemplo, meu pai trabalha muito com o Dr. Márcio, né, que eu pago dessa maneira, assim, parcelada. Então, essa é um pouco essa... Tá, mas essa dívida vinha sendo paga ou não? Oi? Essa dívida que existia entre o Lourenço e seu pai, o Lourenço vinha pagando parceladamente essa Não. dívida? Ela estava estacionada? Isso. Por que você foi conversar com o Lourenço para receber a dívida do seu pai? Por que você precisava entrar nesse assunto? Porque, é uma questão de família, né? Tipo assim, meu pai sempre saiu muito prejudicado com tudo, né? Tipo assim, vai lá, trabalha, o pai é doente, né? Ele tem problema de arritmia, pneumonia. Então, assim, ele sempre foi muito passado para trás. Se você conhecer a luta muito na universidade, ele sempre foi um cara de ir lá cumprir com a parte dele. A gente sempre esperou que as pessoas cumprissem. E a minha mãe sempre ficou indignada com isso. Então, às vezes, eu intermediava um ou outro, entendeu? Dessas questões dele. E aí você foi e falou, pediu o Lourenço para o quê? O Lourenço. Você foi o Lourenço e pediu o quê para ele? Direto pro Lourenço? É. Para ele poder liberar os materiais. Você pediu? Materiais para Para a obra. que obra? Do meu pai. Que obra que é? No rancho. Que obra que é? Em que consistia a obra?
Peraí, não tô Em entendendo. que consistia? que tava fazendo lá? Quem Que fez obra lá? que é? Ah, tá, tava fazendo um aumento de 3 cômodos. Só que isso era a parte final, era o piso, né? A janela, que era só mais a parte final, uma coisa mais parte final ali. Porque o reboco, esses trocas de serviço que foram feitos antes, meu pai fez troca de serviço, por exemplo. Eu citei no primeiro momento o Joel. O Joel trabalhou com meu pai em troca de serviço. Enquanto o Joel trabalhava fazendo a parte de alvenaria no rancho, meu pai estava fazendo parte hidráulica e elétrica na obra do Joel. O César trabalhou lá como pedreiro. Ele também foi assim, meu pai pagou um pouco e outros eles acertaram lá através de troca de serviço. Meu pai sempre fez isso, fez mutirão para poder bater laje, a gente não pagava, porque a gente tinha condições, meu pai tem muito amigos pedreiros. E o que o Lourenço te falou? Vou mandar os materiais lá ou não vou? Ele falou que estava guardando autorização. De quem? Do Nelson. Por quê? É como se fosse um voto de confiança, entendeu? Não, autorização não. Desculpa, mas aí o que o Nelson tem a ver com isso? Você é filho do tio Matos, está fazendo uma obra no rancho do tio Matos. Você foi lá no Lourenço, que o Lourenço estava devendo pro tio Matos. Isso. Aí você chega lá no Lourenço e fala para ele, ó, você tem jeito de mandar material lá? Esse dia, doutor, eu estava um pouco, o Lourenço às vezes até pode ter confirmado, estava até um pouco bravo, sabe? Porque o Lourenço ficava naquela, ele não acertava a dívida, mas também não ia, sabe? E meu pai ficou muito indignado com aquilo, e meu pai procurou ele a priori, né? E acertou um pouco. Eu não lembro o valor da nota ali, acertou um pouco a serviços, né? E aí, meu pai, assim, no momento, voltou lá e a dívida não tinha sido paga, né? Aí, o que meu pai fez? Não, então vamos ver como que fica. O Lourenço foi e tirou ali um pouco do lucro dele e meu pai acertou o restante. Não, desculpa, Daniel, o que eu quero que você me explique é outra coisa. Você está nos relatando o seguinte, o Lourenço devia para seu pai. Isso. E você foi lá no Lourenço, pediu ao Lourenço que mandasse material de construção lá para a obra. É verdade, doutor, eu acho que, se não me engano, foi no áudio que eu mandei para o doutor. O Lourenço manda para mim os materiais, se eu não confio, nós vamos pagar. Eu até falei Mas assim, se o Lourenço estava devendo para o seu pai, por que o Lourenço precisaria de voto de confiança, precisaria de alguma garantia? O que você está dizendo é que o Lourenço devia para o seu pai. isso. Então por que o Lourenço precisaria de alguma garantia? Porque não estava tendo, doutor, entre ele e meu pai, eles não estavam chegando a um consenso. Não, mas espera aí, o Lourenço reconhecia essa dívida ou não reconhecia? Reconhecia. Tá bom, essa dívida que você estava precisando, a lista de materiais, o valor era superior à dívida que o Lourenço tinha para com o seu pai ou não? Primeiro não. Hã? O primeiro que a gente pegou, não. Estava dentro do valor. Aí a gente pegou um pouco a mais, onde eu mandei o áudio. Então, peraí só um minutinho, porque tá seu direito, Certo. claro, você está respondendo, mas você está respondendo. Mas precisamos entender. É porque tem, só para a gente ser mais objetivo, você Certo. tem a mesma coisa. A obra começou. Vamos lá Certo. desde o início, igual você propôs. A obra começou. Certo. De quem foi a ideia de fazer a obra? Sua ou do seu pai? Não, aí já estava acontecendo. A obra já existia. Já existia e ela veio gradativamente aos poucos. A casa sempre teve obra. Ela sempre teve Tá bom. Chegou o momento em que o que aconteceu? Quando você entra nessa história da obra? Na parte final da casa. Beleza. Que Que era para fazer o quê? tipo piso e janela. Piso e janela. Uhum. Você entrou na história, o que você fez? Aí eu conversei com o Nelson para ele poder conversar com o Lourenço para ele poder liberar esses materiais. Antes de conversar com o Lourenço, você conversou com o Nelson? Isso. Uhum. Qual foi a sua conversa com o Nelson? Eu expliquei sobre a situação da dívida, né? Se ele poderia estar intermediando por mim. O que você falou com o Nelson? Eu falei assim, eu expliquei a história, né? De que meu pai precisava de serviço, que meu pai precisava terminar a obra, porque eles queriam morar lá, mas nós não estávamos achando uma maneira de finalizar e muito menos de chegar a um consenso com E ele. aí você falou o que com o Nelson? Aí eu perguntei se ele poderia liberar. Ele falou assim, eu vou conversar com ele e te dou um retorno. Beleza? Qual que era o grau, o que o Nelson era do Lourenço
para você pedir Não, que ele remediasse? eu falo assim no sentido por ele. Por ele? Por ele ser prefeito, ele acaba que tem um voto de confiança maior, as pessoas respeitam. Entendi. Pelo Ele. cargo dele. Pela posição que ele ocupa na sociedade. Aí você falou com o Nelson para conversar com ele. Isso. Aí o que o Nelson te Aí o respondeu? Nelson mandou, perguntou o que você precisa. Aí eu mandei a priori uma lista Pro Nelson. pro Nelson. Aí ele mandou pro Lourenço fez um Pelo WhatsApp? Isso, Se eu abrir o telefone do Nelson que está lá com a gente, eu vou achar essa lista. isso, Tá. achar. Essa conversa que você teve com o Nelson foi via WhatsApp ou foi via uma conversa presencial? Você diz a de início ou a da parte dos materiais na hora já dele pedir? Não, é de início. A de início foi pessoalmente. Não está no WhatsApp. Não. Beleza. E aí, dos materiais você encaminhou a lista. Isso, encaminhar isso para ele. Beleza. Aí o Lourenço me mandou para mim que ele vai, pedi meu pai para ir lá, e como meu pai, que era responsável, ele receber e conferir se realmente era aquilo que eu precisava, o valor e tal. Aí chegou o segundo momento, né? Aí eu tive uma segunda parte que nós precisávamos dar mais uma recatada para terminar, mas ainda a obra não terminou. Então, peraí, só um minutinho. Você encaminhou a lista para o Nelson, o que aconteceu? Aí ele conversou com o Lourenço liberou. Conversou na sua frente, conversou depois? Não sei. Foi na sua frente? A conversa dele, os dois, não. E aí o que você fez? Aí você foi lá no Lourenço buscar o material? Não. Aí eu fiquei aguardando. Você já tinha conversado com o Lourenço antes? Sobre isso que eu conversei com o Nelson? Sobre os materiais, sim. Sim? Ele fez que nós precisávamos acertar e tal. Aí ele falou que ia dar o material ou não? Ele falou assim que ia verificar Verificar com o quê? com o Nelson. Aí foi por isso que você foi falar com o Nelson? Isso, para ele poder. Por causa dessa questão, doutor, eu vejo de um lado assim, se. Como que eu posso explicar para não te confundir? Eu usava o Nelson como intermédio, como eu disse, por voto de confiança. Perfeito. Mas o meu final era essa dívida que ele tinha para poder acertar, entendeu? Entendi. Até no momento, foi onde eu nunca teve um orçamento que foi feito no nome da prefeitura. Conversei com o Lourenço, disse essa dívida não tem nada a ver com a O prefeitura. orçamento foi feito em nome da prefeitura? Tá no meu WhatsApp, se você abrir, você vai conferir lá esse orçamento. Conversei com esse filho, não tem nada de prefeitura nesse meio, entendeu? Aí ele foi, refez e colocou a dívida no nome do Nelson, entendeu? Mas existe um orçamento em nome da prefeitura? Se você abrir o WhatsApp, vai estar lá. Entendi. Se não tem nada a ver com prefeitura, por que ele fez orçamento não? Porque foi a balconista, né? E provavelmente na hora, porque como isso não cheguei a conversar com o balconista, não fiquei naquela conversaiada, a balconista, quando ela deve ter olhado, o Nelson, prefeito, ela fez no nome da prefeitura. Não tem jeito isso. Alguém pediu para ela colocar em nome da prefeitura. Ou foi o Nelson, ou foi você, ou foi o seu pai, ou foi o Lourenço. Não, doutor, porque acontece lá, tudo, eles, quando eles veem Nelson, tudo eles acham que é prefeitura. Tudo bem. Não, mas eles acham que é prefeitura, eles explicaram para nós que eles recebiam uma ordem de fornecimento da prefeitura. Isso. Quando se trata da prefeitura, doutor, eles recebem a ordem. Mas no caso seu não tinha a ordem e o orçamento foi feito no nome da prefeitura. Então, mas o orçamento foi uma coisa que foi feita errada. Até que, segundo instante, Então, você ela concorda que alguém ordenou a balconista fazer o orçamento dessa maneira? Você concorda? Bom, doutor, eu não posso te afirmar porque eu não sei como que acontece lá dentro. O fato é que saiu em nome da prefeitura. Mas aí depois foi retificado que não era o orçamento. Aí mudou o orçamento. Depois de quanto tempo? Foi de imediato, não lembro o prazo, mas foi. Você recebeu o orçamento do Lourenço no WhatsApp? Isso. E você encaminhou para o Nelson? Falando o quê? Aí eu mandei para ele o valor e tal, tudo certinho. O orçamento, desculpa interromper, mas esse orçamento que você encaminhou para o Nelson é o orçamento em nome da prefeitura ou retificado? Doutor, agora eu não lembro certo lá em cima como que está. Mas eu lembro que eu mandei. Falando o quê com ele? Falando dos materiais. Falando o quê? Esses são a lista de materiais com valores. Porque o Lourenço tinha essa desconfiança, entendeu? Mas o meu foco sempre foi, doutor, essa dívida. Mas ele sempre remediava em pagar essa dívida. O Lourenço sempre remediava. Não, sim, mas por que você mandou para o Nelson a nota?
Não entendi. Não foi nota fiscal. Nota fiscal não, por que você mandou ali essa nota Porque como eu usei, que saiu do Lourenço, para que você mandou para como ele? eu usei como intermediador, Sim. eu passei para ter ciência do que eu estava pegando. Porque como ia ficar no nome dele, e a gente depois ia acertar, né? Porque no segundo instante onde eu falo, se não for filho, nós vamos pagar, porque o valor tinha excedido a dívida. E aí aquele valor que ia exceder, e a gente ia nos acertar. Né? Só que Não tá, mas por que você mandou para ele? Qual o motivo? pro Nelson, foi por isso, doutor, porque como eu pedi para intermediar a dívida, né? Aí eu encaminhava sempre para ele saber o que eu estava fazendo, porque ele estava como se fosse meu fiador. Entendeu? Entendi. Daniel, mas vamos lá. Me fala se eu estou entendendo a sua história. Você está dizendo que o Lourenço devia para o seu pai. Isso. E o que você precisava do Nelson como fiador. Não, doutor, o fiador foi uma metáfora. Tá, para o Nelson ajudar. Isso. Ajudar a que o Lourenço mandasse materiais de construção para a obra lá do seu pai. Isso. E isso, o Nelson tinha que ir acompanhando isso. Porque o Lourenço, doutor, não queria acertar, nós não estávamos tendo uma... Não, eu entendi, Daniel. Entendeu? A gente, assim, o fato que você está contando, eu estou dizendo que o fato, ele tem ponta solta, entendeu? Não sei se você entende essa expressão, mas é um fato que tem uma completa ponta solta aí. Mas tudo bem. Aí então você recebeu a notinha, não é nota fiscal não, o escrito lá da loja de material de construção do Lourenço, ele te manda pelo WhatsApp, está em nome da prefeitura, possivelmente em nome da prefeitura, tem que conferir lá, você encaminha para o Nelson como forma de dizer, é isso aí que eu pedi. É isso? Resumindo, né? Beleza. Esse material então sai lá da loja do Lourenço e vai lá para a sua obra. Beleza? Essa foi a primeira etapa. Isso. E a segunda etapa? Foi a segunda compra. Como é que foi? O Nelson entra, você fala com o Nelson novamente? Aí eu entro novamente, falo, olha, eu preciso disso mais também, tem como você falar para mim? Tá. Quanto que deu o total dessa primeira leva de material? Doutor, não. Aproximado. Ai, Mais não. 1.000, 10.000, 50, 300? Ai, não me recordo do valor exato, assim, nem aproximado. Tá. Deu mais de 50 mil? Não. Entendi. Foi essa primeira leva, a dívida que o Lourenço tinha com seu pai, foi quitada? Foi quitada? Sim. Então tá bom. Então, era no mínimo o valor da dívida que o Lourenço tinha com seu pai. Segunda leva. Vou te ajudar só a começar aqui. Você procura o Nelson e fala, Nelson, precisa de mais material. Certo. Bom, pode continuar. Aí eu mando, né, a lista para ele me autoriza o Lourenço me dá o orçamento, encaminho para ele, é isso. Aí o doutor excede a dívida. E como ele excede a dívida, ele não quer entregar. Sim. Aí como ele não quer entregar, eu mando um áudio para ele, vou roteirado, né? Para Lourenço? Lourenço, você não vai mandar os materiais, tá? Você não confia que vamos pagar? Sim. Porque daí o doutor tinha passado um pouco e eu compreendi que realmente ele estava saindo no prejuízo, mas ele não ia ficar no prejuízo. Tudo bem. Porque Não, a gente... a questão da dívida não é assim, moço. Aí Não tem problema, sei. foi o que aconteceu. Aí ele mandou? Mandou. Aí ele te mandou o quê? Material? Isso. Não, ele te mandou uma nova notinha e você devolve essa notinha para Nelson? Isso, só para ele estar ciente. Ele acompanhava, o Nelson acompanhava. Ele manda o material Isso. lá para a sua obra. Isso mesmo. Aí acabou? A história Da casa? Não, aí, doutor, o meu pai vai lá para saber, porque meu pai sabe dessa diferença e que a dívida que ele tinha com o Lourenço, essa diferença não cobre. Meu pai procurou ele para acertar essa diferença. E aí, O pai passa de credor para devedor. Isso. Aí o Lourenço com meu pai, não sei como que foi, o Lourenço entra no consenso com ele lá e a dívida morre. Né? Eu acho que, se não me falha, o meu pai paga um valor para ele, para poder quitar Passou da dívida. passou da inicial. dívida. Meu pai disse que estava muito alto, não conseguiria pagar, o Lourenço fez um acordo com ele lá e acertou a dívida. Seu
pai já quitou essa dívida? Já, Hoje você deve para o Lourenço? doutor, eu creio que não. Entendeu? Sistemático. Daniel, seu pai hoje acertou a dívida com o Lourenço então? Creio que sim, doutor. Você não sabe? Ah, exatamente não. Não? Porque onde eu sei foi que meu pai tem as notas, né, dele. Meu pai chegou e falou que estava ok. Então eu não entrei em detalhes com ele. Então não é o caso, não foi o caso do Nelson mandar o material lá para você por conta da prefeitura. Não tem nada com a prefeitura. Não? Não. Foi só esse orçamento errado lá Só que eles o fizeram. orçamento, Uhum. foi errado. O Lourenço chegou aí na prefeitura para cobrar essa dívida? Você tem notícia que o Lourenço chegou aí lá com a notinha para cobrar essa dívida? Não, eu não pensei nisso. Não tem? Não. Até porque ele cobraria eu, né? Porque como eu fui em 12, ele teria que me cobrar, né? Ele chegou a te cobrar essa dívida? Não. Vocês não ficaram devendo em hora nenhuma. Quando ele pediu para pagar, vocês pagaram. Aí quando meu pai foi lá para poder falar com eles, entrou num acordo e encerrou a dívida. Entendi. Bom, da minha parte, doutor. Tem piscina lá no rancho? Não. Não? Lá é bem simples, doutor. É um portão de eucalipto, sabe? Meu pai mesmo fez, de eucalipto tratado. Não tem melhorias assim, a única melhoria que tem é a finalização agora, né? Você já pediu ao Credinho algum caminhão de água para fazer alguma coisa? Eu não tenho contato com ele, doutor. Por que você tinha senha da conta da bancária do Nelson? Ou por que o Nelson tinha a sua senha da sua conta bancária? Doutor, da minha ele não tinha, não. O que você tinha? Eu tinha a ver porque não sabe mexer. E às vezes ele tinha que pagar alguém, ele pedia a gente para poder acessar uma conta. Consulta aí para mim meu consignar, acho que ele tem um financiamento de uma casa, consulta para mim qual que é o valor, ou transfere o dinheiro da minha conta para outra conta. Porque às vezes eu não sabia fazer e me pedia essa ajuda, eu fazia para ele. Você tinha senha da conta? Na verdade eu deixava anotado, né? E sempre que ele pedia, eu consultava para poder fazer, porque ele nunca lembrava, ele sempre confundia todas as senhas. Aí, como ele não sabe fazer Pix, TED, não sabe O consultar. que da festa do alho você pagou através da conta dele? Doutor, na festa do alho eu não participei em relação à parte administrativa. Não. O que você pagou? Qual material que você pagou a pedido do Nelson utilizando a conta dele? Doutor, na queima do alho eu não paguei nada. Na queima do alho eu não tive contato com ele direto, porque eu fiquei ajudando a barraca. Ele não te pediu uma conta, uma senha de uma conta para fazer um pagamento, não? Na época da queima do alho? Doutor, não me recordo se ele me pediu. Não tenho lembrança. Ele sempre me pedia, sabe? Aí você entregava a senha para ele ou era você que fazia a transação? Às vezes eu mandava, né? Você não sabia mexer, ué? Às vezes alguém ajudava, auxiliava ele. Fernando? Não tem mais nada para Nada. contar, velho. Nós vamos interromper, encerrar seu depoimento, tá bom, Daniel? Certo.